Meus queridos irmãos, com grande alegria que nós nos reunimos para adorar o Cristo que vive pelos séculos dos séculos, no domingo de Páscoa, na manhã da ressurreição. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. Vamos louvar a Deus com o hino de número 272, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Vamos adorar a Deus através da oração. Curve a sua fronte, feche seus olhos e adoremos o Senhor que vivo está. Querido Deus, nosso amado Pai, neste domingo de Páscoa, quando relembramos a morte e, acima de tudo, a ressurreição de Teu Filho amado, fonte da nossa salvação. Ó Deus, que coisa maravilhosa é celebrarmos a vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, e que a Tua igreja, Deus, possa desfrutar dessa comunhão espiritual com o Teu Filho amado, através do Teu Espírito Santo. Recebe, Deus, o louvor, a adoração, a leitura bíblica, tudo para a honra e a glória do Senhor, em nome do Cordeiro eterno de Cristo Jesus, que morreu por nós e vivo está pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Vamos continuar adorando a Deus com um cântico nesse momento.
estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Nós vamos orar nesse momento e queremos convidar as famílias, as pessoas, nossos irmãos, os nossos queridos, para colocar o nosso clamor diante do trono de Deus. Talvez você tenha um pedido a fazer, talvez você queira colocar nesse momento um pedido, um clamor, uma petição, e nós queremos orar com você, queremos orar com a sua família, queremos orar por essa situação que todos nós estamos vivendo. Oremos. Santo, eterno, magnífico Senhor, glorioso Pai, neste momento encontramos, ó Deus, reunidos com os nossos irmãos em diversos lugares, ó Deus, nos lares, aqui na igreja, cada coração, cada família reunida. Ó Deus, pedimos, ó Deus, uma bênção especial a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, esteja, ó Deus, olhando, esteja, ó Deus, dando o Teu grande amor àqueles que necessitam. Ó Deus, aqueles corações que precisam, ó Deus, de uma cura, que precisam, ó Deus, do Teu grande amor, do restabelecimento, dos tratamentos médicos, aqueles irmãos que estão internados, Senhor, necessitando do Teu amor, necessitando da Tua presença ali com eles, ó Pai, no momento tão difícil. Aqueles que receberam também bênçãos, constantemente recebemos de Ti, Senhor, através do Teu amor. Nós suplicamos e agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Olha, ó Deus, para o Teu povo, olha pela Tua igreja, olha, ó Deus, por cada irmão que neste momento está elevando o pensamento e fazendo pedido a Ti, Senhor. Responde a cada um segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que um dia, ó Deus, nós possamos voltar à normalidade, possamos, ó Deus, novamente unidos numa só voz, unidos num só espírito, aqui glorificar o Teu nome. Mas agora, Deus, mesmo separados, queremos suplicar, queremos Te interceder,
queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu grande amor. E é isso, ó Deus, que o Senhor está nos permitindo que vivamos, ó Deus, no presente momento. Abençoe, ó Deus, a cada coração. Abençoe a cada vida. Abençoe, Senhor Deus, a cada pedido. Ouve, Senhor, a cada súplica, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nós somos submissos a ti. Entregamos as nossas vidas ao teu nome e descansamos, ó Deus, na tua providência, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los ao Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Os versículos de número 25 e 26. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Versículos de número 25 e 26. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu quero frisar, meus irmãos, o começo do versículo 21, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Meus queridos irmãos, domingo de Páscoa, manhã da ressurreição, quando nós relembramos e comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, comemoramos a vitória sobre a morte. E isso tem sido, essa é a nossa base, o fundamento e o alicerce da nossa fé cristã. Se alguém nos perguntar por que a ressurreição de Jesus é de fundamental importância, devemos responder. E responder que na ressurreição de Cristo está a nossa esperança. Porque assim como aconteceu com Jesus, há de acontecer com todo aquele que creu em Jesus, que amou o Senhor, que o recebeu através do Espírito Santo. Um dia passará também pela ressurreição, e essa é a gloriosa doutrina, a base da doutrina do Novo Testamento, da teologia cristã. E nisto, meus irmãos, há uma diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A Páscoa judaica comemora a libertação do povo de Deus do Egito, quando o Senhor passou pela terra do Egito. Por isso, festa da Páscoa. Páscoa em hebraico significa passagem. Festa da passagem, quando o Senhor passou pela terra do Egito, a fim de dar libertação, libertar o seu povo. E o seu povo, então, naquela ocasião, passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o Senhor passasse sobre a terra do Egito, as casas que tivessem aquele sangue estavam guardadas, estavam protegidas, e foi assim que o Senhor efetuou o grande livramento, o grande êxodo da terra do Egito. Pois bem, foi na Páscoa que nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para também nos dar uma libertação, mas não para nos levar de um lugar para o outro, não para nos levar a Jerusalém terrena, a Canaã terrena, não. O sangue de Jesus para nos levar a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Então essa é a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Agora também é verdade que nesta ocasião há pessoas que não celebram nenhuma coisa e nem outra.
resumem o domingo de Páscoa a uma boa bacalhoada, o que não é ruim. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa não se resume a um peixe ou ovos de Páscoa de maneira alguma. A verdade por trás é sublime, é maravilhosa, é majestosa, porque fala sobre a vida. Há vários textos, meus queridos irmãos, na Sagrada Escritura, falando sobre a realidade da vida, da ressurreição. Tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos escritos de Paulo, nas demais cartas do Novo Testamento. Porém, eu gostaria de citar ainda 2 textos a respeito da ressurreição. Um deles está no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo de número 40. E olha que coisa maravilhosa nos diz a palavra de Cristo. Nos diz o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, percebam a doutrina da ressurreição, a nossa esperança. Depois, um outro texto que eu quero ler é João capítulo 6 também, só que no versículo de número 44, aí mesmo. Olha o que diz a palavra de Cristo, e é Jesus falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo falando sobre a ressurreição. E no texto maravilhoso que nós lemos neste momento, João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. E eu queria falar nesse momento sobre a realidade da vida em Cristo. A realidade da vida em Cristo. E há 2 coisas que eu gostaria de falar sobre a realidade da vida em Cristo. Primeira, sobre o estágio intermediário. O que significa o estágio intermediário? Eclesiastes capítulo 12 nos diz o seguinte: e o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. Veja a realidade da vida em Cristo. Primeiro estágio, esse estágio intermediário, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Ou seja, o nosso espírito volta a Deus aguardando a ressurreição do corpo. Veja o ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. E o que é que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o corpo daquele ladrão foi sepultado, foi ao pó, mas o espírito foi a Deus, donde aguarda o quê? A ressurreição do seu corpo. Estevão, naquele momento do seu apedrejamento, em que ele viu Cristo assentado à destra do Pai, e o que é que ele falou? Senhor, recebe o meu espírito. Veja só, tanto o ladrão da cruz quanto Estevão, eles estão diante de Deus, mas de forma incompleta, porque aguardam a ressurreição dos seus corpos, por isso chamado estado intermediário. Essa é a realidade da vida em Cristo, até que venha a bendita ressurreição. E o que disse o apóstolo Paulo? Paulo disse o seguinte: meu mais ardente desejo é partir e estar com Cristo. E Paulo está com Cristo, mas está de maneira incompleta. Por quê? Porque aguarda a ressurreição do seu corpo. Tem um autor, meus queridos irmãos, o Sproul, é um autor bastante conhecido no meio evangélico. E num dos seus livros, chamado Discípulos Hoje, ele diz o seguinte: a lei da natureza ensina
que aquilo que morre tem que permanecer morto. E aí o autor complementa: mas essa é a lei da natureza decaída. Porque na lei de Deus, nós teremos os nossos corpos ressuscitados. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, a morte não é o fim do caminho, não é o fim da estrada para nós cristãos que cremos em Jesus. Aliás, eu já citei aqui uma certa ocasião sobre Marilyn Monroe, né? Aquela atriz norte-americana e que morreu com a idade de 32 anos em 1962. E uma coisa curiosa é que alguns meses antes da sua morte, ela havia comprado uma casa, uma mansão em Hollywood, e curiosamente, na porta de entrada daquela mansão, havia uma inscrição em latim, no chão, no hall de entrada. E a inscrição em latim dizia o seguinte: cursum perficio, que significa fim do caminho, fim da estrada. E nós sabemos bem o que aconteceu com Marilyn Monroe. Mas para nós cristãos, a morte não é o fim do caminho, não é o fim da estrada, porque a realidade da vida em Cristo é que nós, o corpo vai ao pó, mas o espírito vai a Deus, nesse estado intermediário, ou seja, aguardando a bendita ressurreição. Como é que Jesus interpretou as Sagradas Escrituras, ou seja, as Escrituras do Antigo Testamento? E tem um texto, meus queridos irmãos, que eu entendo ser maravilhoso, que está em Lucas capítulo de número 20. Olha o que Jesus nos diz nesse texto. Lucas capítulo de número 20, versículos de número 37 e 38. E nos diz o seguinte: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que tanto Abraão quanto Isaque, quanto Jacó, eles estão vivos, só que nesse estágio intermediário, aguardando a ressurreição dos seus corpos. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto maravilhoso da palavra de Deus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Meus queridos irmãos, você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, essa é a nossa felicidade. Essa é a felicidade cristã. Às vezes, a pessoa pensa que a felicidade está no dinheiro, é claro que o dinheiro é importante, ou na família, a família também é outra coisa importante, ou nos relacionamentos, mas tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório, mas a realidade da vida em Cristo é esta: corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, a Cristo, aguardando então a ressurreição dos corpos. Então, o primeiro estágio é esse estágio intermediário. Mas qual é o segundo estágio? É o estágio permanente, ou o estágio em plenitude, quando o nosso espírito há de se encontrar com os nossos corpos, se unir e voltarmos à vida na sua plenitude, e será para sempre. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus ressurreto era a prova para os discípulos, tal como aconteceu com os discípulos, há de acontecer com todos aqueles que amam a vinda de Cristo e que se entregaram ao Senhor Jesus. Há vários textos do Novo Testamento, mas eu vou citar mais um ainda, que é Filipenses capítulo 3.
no versículo de número 21, quando fala também a respeito da ressurreição. E olha agora o que diz o texto. Fala que Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha a bendita ressurreição. O Senhor vai transformar o nosso corpo. E aqui eu queria explicitar também uma coisa: ressuscitar o nosso corpo. Agora imagine, não é mais o corpo com o pecado original. Talvez você saiba o que é felicidade, o que é ter uma vida boa, uma vida próspera, ou uma vida feliz em família, ou degustar uma boa comida, ou feliz porque viaja e desfruta das viagens. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom. Agora imagine desfrutar de uma felicidade onde não há mais o seu corpo com o pecado original. Nós nem conseguimos imaginar o que é viver num corpo sem a degeneração das suas células, sem a degeneração moral, sem a degeneração física, sem a degeneração espiritual. Mas essa é a realidade da vida em Cristo Jesus. O nosso corpo volta ao pó, o nosso espírito volta a Deus, aguardando o quê? O estágio final, o estágio em plenitude, o estágio definitivo, que será a ressurreição dos nossos corpos. Tem um romance de ficção chamado As Viagens de Gulliver, de um escritor irlandês. Um clássico, um romance de ficção, um clássico. E nesse romance ele fala de personagens que são imortais, personagens que não morrem, mas que são decrépitos, que são desesperados e que gostariam até mesmo de morrer e não podem. Que coisa terrível uma coisa dessa! Mas não é isso que acontecerá na ressurreição do dia final. Não haverá mais isso, não haverá esse corpo decrépito, não haverá mais o peso do pecado, não haverá o pecado original. Quando Paulo fala da ressurreição, no capítulo 15 de Coríntios, ele diz que o nosso corpo será revestido do espiritual, de uma incorruptibilidade, de uma imortalidade. E será isso quando? Ele responde lá, dizendo que será no ressoar da última trombeta, quando os mortos ressuscitarão de maneira incorruptível. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. E esse é o centro da nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Agora, é tão difícil falar isso com palavras, porque é algo tão maravilhoso, é tão esplêndido, é tão glorioso, que nos falta a capacidade, a palavra adequada. Nós falamos das riquezas de Deus e falamos aos gaguejos, e essa é uma das realidades, quando o nosso espírito há de encontrar com os nossos próprios corpos, de maneira incorruptível, revestido de espiritualidade, de imortalidade, e vivermos para sempre com Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, esse é o testemunho das Escrituras. Esse é o testemunho do credo apostólico, que termina dizendo: cremos na ressurreição do corpo, na vida eterna. Esse é o testemunho dos pais da igreja. Você encontra nos pais da igreja, nos pais da igreja, nos seus escritos, nas suas obras, a bendita doutrina da ressurreição. Você encontra isso nas confissões de fé. Nas confissões de fé do século XVI está presente a doutrina da ressurreição. Você encontra isso nos reformadores. Aliás, belíssima expressão de João Calvino, reformador do século XVI,
quando colocou no seu testamento o seguinte: e que meu corpo seja enterrado da maneira usual para aguardar a bendita ressurreição dos corpos. Que coisa belíssima! Ele deixou isso registrado no seu testamento em maio de 1564. Que meu corpo seja enterrado da maneira usual para aguardar a bendita ressurreição. Eu termino falando sobre a realidade da vida em Cristo, que tem esses dois momentos. O momento em que nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta a Deus, e de onde ele aguarda a ressurreição do dia final. Gostaria que tudo isso levasse você a reafirmar essa fé bíblica, essa fé cristocêntrica e essa esperança na doutrina da ressurreição. E que você coloque o seu coração, a sua fé, a sua esperança nesse Cristo que ressuscitou, que vive está, que está à destra do Pai, mas que um dia voltará para reunir o seu povo e vivermos juntos com Ele e para todo sempre. Esta é a Páscoa cristã. Este é o centro da nossa fé. Essa é a base da nossa doutrina. E que Deus seja louvado e honrado para todo sempre pela bendita esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 274, que relembra a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Cantemos. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia.
Meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivo está, que a bênção do nosso Deus e Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e seja assim pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Nós desejamos a todos os nossos irmãos uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe.